E aí pessoal, mais uma aula de Excel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos, certo? Primeira coisa que essa aula vai ser dividida em duas partes, ok? A primeira parte eu vou explicar o que são os gráficos, né? Para que servem os gráficos, quando utilizá-los e como colocá-los, né, na sua planilha e as formas como você tem de colocar na sua planilha. E a segunda parte e ser bem aprofundar mais no conteúdo dos gráficos, né, que são as configurações, seus modelos, toda a parte de personalização depois que você já tem o gráfico, beleza? Então, não se esquece, né, toda aula de Excel a gente disponibiliza aí na descrição as planilhas que são utilizadas, tá ok? Então, aí na descrição vai ter essa planilha para você baixar e praticar, beleza? Vamos lá. Primeiro, eu estou aqui com a minha aberta aqui a outra. Primeiro, né, o que seria um gráfico? O gráfico ele serve para fazer uma demonstração ilustrativa do que de uma informação ou conteúdo que você quer passar. Como assim? Por exemplo, aqui nesse modelo, nesse primeiro gráfico aqui, eu quero mostrar para quem vê, né? Eu quero demonstrar o valor ganho naquele período ou naquela remessa de animais, né? Então, por exemplo, aqui de cara, mesmo que não tivesse os valores, você pode perceber que o valor ganho, né, a maior taxa de ganho foi na venda do gado, certo? Apesar de que você vê aí os pintos, as galinhas, os patos são muitos, né? Mas mesmo assim, juntando eles todos, ainda não dá o valor que ele ganhou com o gado. Porém, em contrapartida, também é claro que deu para perceber, né? O gado também foi uma das coisas mais caras que foi, né? Que foi investido, né? Foi feito um investimento, tá entendendo? Então, mas quem vê, em vez de ver aquelas rumas de números, ver uma planilha como essa daqui, ou como essa daqui que tem várias informações, então em vez daquilo tudo e ele tentar buscar achar a informação, tentar ler o que você quer repassar, você pode pegar e criar um gráfico para repassar melhor aquela informação ou ser bem objetivo naquilo que você quer que a pessoa entenda, ok? Então, por exemplo, aqui você tem o valor ganho, de cara já dá para ver que o gado foi o que foi mais vendido, né? Foi onde teve a maior porcentagem de lucro. E temos aqui a quantidade de vendida. Então, quem vendeu mais foi aqui os pintos, né? Basicamente ele tá colocando como, apesar da quantidade aqui, né, ser de animais comprados e vendidos. Então, se, por exemplo, ele comprou 600 galinhas, ele vai vender as 600 galinhas. Se ele comprou 300 patos, ele vai vender os 300 patos. Mas isso ainda não é uma informação que a gente vai precisar para agora, ok? Isso aí é de outra aula. O nosso foco agora é nos gráficos. Então, vamos iniciar a partir do zero, certo? Como que você vai fazer esse gráfico, certo? Eu poderia simplesmente clicar aqui dentro da minha planilha, vir inserir gráfico, escolho qualquer um desses gráficos aqui, ó, que tem no grupo de gráficos, poder escolher qualquer um e dentro dele tem outros modelos, certo? Os estilos aqui diferentes, ok? Vou, por exemplo, pegar esse barra aqui, clicar no primeiro e aqui eu já tenho o meu primeiro gráfico. Tá horrível. Por quê? Porque eu não especifiquei o que era uma coluna, quais seriam as colunas utilizadas, quais seriam as linhas, quais seriam as informações, qual o título dessas informações, quais os eixos e tal. Então tem muita coisa aqui que está embaraçada. Ele só pegou todas as informações junto, todo dentro de um gráfico e jogou aí para você ver, beleza? Esse é um modo que você pode utilizar? Sim. Esse é um modo que você pode utilizar? Sim, certo? Mas para poder eu conseguir trabalhar com essas informações todinhas, filtrar, organizar, vai demanda muito tempo, ok? Então eu quero aqui uma praticidade, certo? Então o que eu vou fazer?
Eu vou apagar ela aqui. E eu vou começar especificando quais as informações que eu quero no meu gráfico. Por exemplo, o primeiro gráfico que eu vou fazer é um comparativo, né, uma associação entre animais e quantidade. Certo? Então, eu quero que apareça, por exemplo, o nome dos animais lá embaixo e o valor, né, a quantidade desses animais aqui na linha vertical. Tá, ok? Então, na horizontal seriam os nomes dos animais e na vertical a quantidade de cada a quantidade dividida de cada animal, certo? Então, vou selecionar os dois. Agora estou sendo específico, né? Ó, aqui eu só estava clicando, cliquei em qualquer canto e fui inserir. Quando você seleciona, você está sendo bem específico. Eu quero que você pegue aquela informação e jogue dentro de um gráfico, especificamente aquelas informações. Eu vou aqui em inserir, vou escolher um tipo de gráfico, vou pegar esse gráfico aqui. Você pode escolher qualquer um desses gráficos aqui, seja o 3D, seja o de empilhar, ou 100% empilhada, ou 3D, certo? Eu vou pegar esse modelo aqui, vou clicar aqui, ó. Ok, pronto. Fiz o meu primeiro gráfico, ok? O primeiro gráfico aqui já está prontíssimo, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, o nome, como eu falei, né, o nome dos animais na horizontal e na vertical tem o valor, né, tem a quantidade que seria vendida. Já de cara, vocês percebem que tem aqui alguns moldes, né, alguns estilos que você pode utilizar. Eu não vou me aprofundar muito porque isso é conteúdo da segunda aula, que o intuito é mais que você entenda quais são as formas de você fazer e como pegar os dados do gráfico, beleza? Então vamos lá, eu vou reduzir aqui o tamanho. Se você tiver qualquer dúvida, questão de colorização, não sei o que, reduzir, aumentar, trocar informações, isso é conteúdo da segunda aula, certo? Segunda parte dessa aula, beleza? Então fiz esse meu primeiro gráfico baseado aqui na quantidade de animais, beleza? E o outro gráfico é uma relação entre o nome de animais e o valor final. Essa primeira parte aqui foi fácil porque um estava do lado do outro. Então eu selecionei os dois aqui, daí eu fiz o gráfico. Quando eu tenho informações separadas, você tem que tomar cuidado no que? Você vai selecionar a primeira coluna. Essa primeira coisa que você vai selecionar, geralmente ela vai ficar no eixo horizontal, ok? Tem algumas vezes que o Excel consegue entender que há uma diferença, né, entre, por exemplo, aqui é muito fácil para ele entender. Tem letras de um lado, palavras de um lado e números do outro. Ele vai no raciocínio lógico, ele vai escolher que as palavras vão ficar embaixo, né, as palavras vão ficar ali na horizontal e os números vão ficar na vertical. Só que se tivesse números dos ambos os lados, ou então palavras de ambos os lados, tem uma coisa muito importante, que a primeira coisa que você vai selecionar, ele vai ficar no eixo horizontal. Daí a segunda coisa que você selecionar vai ficar no vertical, tá ok? Então se tivesse, por exemplo, números e números, ele seleciona a primeira coluna que você selecionasse ia ficar no eixo horizontal e a segunda, né, ia ficar no eixo vertical, beleza? Mas vamos lá. Vou selecionar aqui o nome dos animais a partir do título. Você pode pegar a partir do título, não tem problema. Daí eu vou, como estão separadas, eu vou segurar o Ctrl. Eu vou clicar arrastando do valor final até o último valor, que é 501.000, certo? Vou selecionar aqui, ó. Selecionei, ok. Uma coisa muito importante: quando você seleciona um lado, você usa o Ctrl, pessoal. Tem uma coisa muito importante. Tem gente que, por exemplo, selecionou um lado, segurou o Ctrl, clicou no valor final e foi até o 501. Isso daqui, pessoal, é errado, certo? Muitas das vezes há um erro de planilha, né, de gráficos baseado nisso. Por quê? Porque a pessoa simplesmente pegou e repetiu, às vezes, né? Repete, ó, tá vendo? Repete informações. Então, tenha cuidado com isso aí, ó. Vamos lá. Animais, selecionei aqui. Vou segurar o Ctrl. Vou selecionar o valor final. Então, valor final para baixo. Ok. Linha vertical, linha horizontal, linha eixo vertical. Ok? Selecionar os dois. Vou lá, ó, inserir. Vou pegar aqui o segundo modelo de gráficos. Se o seu tiver um pouquinho diferente do meu, não se preocupe, é porque
eu uso uma versão mais atualizada, mas no seu deve estar aí, que é o que? Um eixo, um gráfico de barras. Geralmente ele ou está embaixo ou está aqui do ladinho o gráfico de barras, tá ok? Então o gráfico aqui, vou pegar o gráfico de barras mais simples aqui, depois eu vou explicar aqui como funcionam esses outros aqui, ok? Clicar aqui ao barro, gráfico de barras, vou jogar ele aqui para o lado e vou diminuí-lo para que apareça os dois gráficos. Ok. Tem uma diferençazinha aqui porque uma dessas colunas aqui é mais larga do que outras, né? Por isso que está um pouquinho dando um pouquinho de diferença. Deixa eu ajustar aqui. Só ajustar aqui. Ok. Essas configurações vocês vão aprender na outra aula, tá, ok? E então agora tem uma relação de valor final e uma relação de quantidade, né? Então, por exemplo, aqui já dá para ver de cara que, por exemplo, os pintos foram os mais vendidos. E aqui, na questão do valor final, o gado foi o que deu mais lucro, né? Teve maior entrada de dinheiro, ok? Foi um dos mais caros, né? Beleza. Essa aí foi uma forma de você fazer, uma das formas. Vou trazer aqui outros exemplos aqui para vocês de como fazer o gráfico. É só exemplo, tá ok, pessoal? Vai ter uma outra forma de fazer gráfico, eu vou explicar já já. Mas é mais exemplos para você entender o raciocínio de como que funciona. Por exemplo, o que eu quero? Eu quero fazer uma relação entre os produtos e os valores, tá ok? É uma relação entre eles dois. Eu vou selecionar os dois. Eu vou aqui inserir. Vou dessa vez no gráfico de pizza. Por que no gráfico de pizza? Pizza Roscoe, seja o que for, que a gente vai utilizar aqui. Por quê? Como eu falei, o intuito do gráfico é repassar a informação, certo? Mais claramente. Então, a intenção que eu quero aqui é pegar esse gasto aqui total, esses R$ 1.837, e imaginar que ele é 100%. 100% do que eu gasto, né? 1.837 é o 100%, porque ele é o gasto total. É tanto que ele é a soma desses aqui, certo? Então o que eu quero que aconteça? Eu quero que o gráfico demonstre a porcentagem de cada produto toma do total desse valor. Como assim? Basicamente, se os R$ 1.837 é o meu 100%, eu quero saber, poxa, então quantos por cento desses 1.837 a internet representa? Quanto por cento? A água, ela representa quanto por cento do que eu gasto? O mercantil representa quanto por cento do que eu gasto? Tá entendendo? Então, por isso, nesse caso aqui, o gráfico de pizza é o que melhor se aplica. Eu poderia colocar um de barras? Poderia, não tem problema. Mas eu acho que nesse quesito que eu quero aqui, nesse gráfico que eu tô, nessa planilha que eu estou fazendo aqui, o meu intuito é esse. É como se fosse 100%, tivesse 100% do que eu gasto, e eu quero saber dividir, demonstrar para as pessoas qual é a porcentagem que cada produto toma do 100% do que eu gasto, tá ok? Então eu vou vir aqui em gráfico de pizza, vou escolher por exemplo esse daqui, tá ok, tranquilo. Se você reparar aqui, ele tem já está dividido aqui, ó, internet, água, energia e tal e tal e tal. E eu tenho aqui uma parte aqui em azul, né, que não tem nada. Por que isso? Porque esses dois aqui estão mesclados, pessoal. Esse nome aqui, produto e valor, estão mesclados. Tá entendendo? Então o que acontece? Eu vou ter que diminuir essa coluna de seleção, porque aqui, ó, aqui embaixo não tem nada e aqui não tem nada. Por isso que esse aqui está azul sem nada, porque aqui não tem informação nenhuma. Quando eu diminuir aqui, você vai ver que essa espininha aqui azul vai sumir. Então eu vou vir aqui, por exemplo, vou vir bem aqui na barrazinha azul, papapá, chegou bem aqui, ó, eu vou clicar e arrastar para ele diminuir, ó, a seleção. Diminuir, pronto. O azul que estava lá virou internet, o laranja
o laranja que era a internet virou água e energia, e assim sucessivamente. Então, os pontos que não tem nada, ele vai ficar literalmente sem nada, porque não tem informação, não tem um produto, não é um produto, não tem valor, daí ele vai ficar assim. Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, pegar isso aqui, daí, digamos que eu vou preencher tudo isso aqui, ou não, né? Eu vou vir aqui no final, eu vou arrastar ele aqui para baixo, e pronto. Ah, professor, agora eu tenho vários espaços vazios. Sim, você tem vários espaços vazios. Ok. Mas aqui, por exemplo, eu posso, digamos que eu vou colocar mais informações. Eu quero que seja, por exemplo, uma TV. Não sei nem se tem. Já tem Smart TV ali. E já tem relógio. Não sei nem mais o que compra. Compra um livro, por exemplo. Livro. Vou botar aqui livro. Esse livro foi R$ 75. Automaticamente eu já tenho uma parte aqui chamada livro, ó, foi acrescentado que não tinha livro, e o valor dele também está acrescentado aqui, ó. Então, se por exemplo eu vier aqui, eu vou aqui em design, vou clicar nesses estilos aqui, ó. Eu vou pegar o que tem porcentagem, aqui, ó. Ok. Perceba que o livro é essa cor aqui que eu não sei qual que é, parece marrom, sei lá. Ela representa agora 4% do 100% do que eu gasto. Tá vendo? Por exemplo, aqui a geladeira representa aqui 2%. Não, é o relógio. O relógio representa 2%. A Smart TV representa 10% do total do que você está gastando. Tá entendendo? Do 100%. Ok? Então, isso é uma informação importante. Por exemplo, de cara aqui você já pode ver para onde vai a maior parte do que eu gasto. Esses 25% aqui para o cartão 2. Tá vendo? O cartão 1 tá aqui, ó, é 18%, mas o maior é o cartão 2, 25%. Vamos lá. Esse terceiro modelo aqui tem dois gráficos, né? Aqui serão vários gráficos. Você pode ver aqui. Terceiro modelo tem vários gráficos aqui, desde gráficos padrões como mini gráficos também. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, e esse aqui tem mais ainda outro modo de fazer gráficos, certo? Eu vou separar aqui. Como eu já falei, a questão maior é só para você pegar o ritmo, ok? Então, por exemplo, a primeira parte aqui que ele pede é o saldo inicial. Então, por exemplo, ele quer fazer um comparativo em barra em gráfico de barras da questão do saldo inicial, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o saldo inicial menos a média, claro, porque senão vai ficar estranho. Selecionar aqui todos eles, vou aqui em inserir, vou pegar um gráfico de barras que está junto com esse daqui. Cliquei, rapaz, tá aqui, ó. Certo? Vocês vão ver, pessoal, de acordo com o que a gente for estudando, que, como eu falei, tudo isso aqui é modificável. Então, por exemplo, a questão dos números que estavam borrados aqui, ó, a gente pode ajustar tudinho, cada um aqui com o seu devido tamanho. Pronto, aqui já estamos baseado no saldo inicial. Sim. Tem uma coisa importante aqui. Por isso que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É porque aqui eu não selecionei também os meses, né, pessoal? Tem fluxo de caixa. Porque para ele dividir entre janeiro, fevereiro, março e abril, tem que selecionar para ele identificar que isso aqui faz parte do eixo horizontal, ok? Então eu vou aqui inserir de novo. Vou aqui no gráfico de barras. Agora foi. Vendo? Vou pegar aquele mesmo modelo e vou diminuir. Olha que legal, certo? Janeiro, fevereiro, março, abril até junho, ok? O segundo aqui é baseado em despesas mensais. Se você percebeu que já está selecionado aqui, ó, bem interessante. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação entre a primeira parte aqui, como eu falei que geralmente vai ficar no eixo horizontal, vou selecionar, e as despesas estão separadas. Então, ó, seguro o Ctrl, seleciono aqui, já vou lá em inserir, vou pegar um gráfico de colunas, primeiro gráfico, tranquilaço, vou colocar para cá para depois ajustar o outro ali.
Eu tenho mais outro gráfico aqui que é baseado na receita do mês, é da receita por mês. Então vou selecionar os meses, vou selecionar a receita com o Ctrl, sem pegar a média, certo? Se eu pegasse a média, tem uma forma de tirar, né? E aqui, olha como cada um tem uma informação diferente. Então, por exemplo, aqui o saldo inicial, basicamente queria saber qual deles aqui era o maior. Então, o de junho, por exemplo, teve o maior saldo inicial, né? O começo do mês de junho foi o mais alto, certo? E o de janeiro foi o mais baixo. Já em questão aqui, dá até para mudar aqui o título, mas comparando aqui as despesas, por exemplo, o mês que teve mais despesa foi o de fevereiro. Tanto que deu até negativo aqui, ó. Tá vendo? Menos 600 e pouco. Então é onde teve o maior índice de despesas, ok? Então vou até colocar aqui despesas. E o último ele quer a partir da pegar aqui os meses a receita, é a receita, né? É a receita por mês. E a receita, segurando o Ctrl, selecionar aqui também num gráfico de linhas. Olha que um gráfico de linhas. Olha que interessante aqui. Dá pra gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver qual que fica mais legalzinho aqui, mais interessante. Acho que esse aqui. Esse aqui tem uma diferença entre os dois, porque um fica fica só essas bolinhas e o outro fica símbolos diferentes. Quanto mais nomes diferentes, então se eu tivesse selecionado a sala inicial, receita e despesas, cada um teria um símbolozinho diferente em vez desses 6 pontos aqui. Então, vou pegar esse daqui mesmo, vou colocar aqui pra cá e vou ajustar ele aqui. Então, por exemplo, aqui dá pra ter um acompanhamento. Deixa eu mudar e deixar esse que tava aqui, acho que ficou melhor. Dá pra ter um acompanhamento melhor. Até aumentar aqui. Um acompanhamento melhor em qual mês a gente teve uma receita menor. Então, por exemplo, graficamente, visualmente falando aqui, quando foi que a gente teve a menor receita? Foi no mês de maio. A menor receita que teve foi no mês de maio. E dá para acompanhar o crescimento da empresa a partir de um gráfico como esse aqui. Eu acho que é bem explicativo, né? Tem esse aqui, ó, que tem os valores, mas não, nesse caso aqui não se aplica, ok? Mas como eu falei, tem vários modelos, várias coisas que você pode fazer. Só que nós também temos os mini gráficos, certo? Não bastasse isso, temos mini gráficos também. Como é que eu vou fazer eles aqui? Basicamente eu vou fazer, por exemplo, um mini gráfico do saldo inicial. Eu vou pegar a saldo inicial aqui, ó, até junho. Vou selecionar aqui em inserir. E vou pegar aqui mini gráficos, mapas, aqui ó, o grupo de mini gráficos. Eu tenho de linha, de coluna e de ganhos e perdas. Eu vou pegar esse aqui de colunas. Ele me diz aqui, ó, ele já tem o intervalo selecionado. Ele pede aqui, ó, escolha os dados desejados. Depois escolha onde os mini gráficos deverão ser colocados. Por que no plural? Porque se eu tivesse selecionado, por exemplo, tudo isso daqui, ele já me geraria, eu poderia colocar para eles aparecerem em cada um dos gráficos todos aqui. Que é o que eu vou fazer já já. Mas calma, certo? Vou fazer só de um aqui e depois faço com os outros. Vou pegar aqui de colunas. Ele já está selecionado aqui, que é essa parte aqui, né? Daí eu vou pegar aqui o intervalo local. Onde é que vai ficar esse gráfico? Aqui. Eu vou dar um OK. Pronto. Não ficou essas coisas todas porque está em azul, né? Deixa eu ver se tem um azul. Deixa eu procurar aqui um que seja mais visível, né? Deixa eu ver se o de ganho e perdas fica melhor. Aqui não. Mas tudo bem, eu posso modificar as cores. Eu vou mudar aqui as cores do fundo aqui. Vou deixar aqui sem preenchimento, que dá pra gente ver. Ok. Daí eu posso fazer com os outros, ó.
Vou pegar aqui a receita até o lucro. Não sei se tinha a lucratividade também tinha. Tem. E é de ganhos e perdas, né? Mas vamos lá. Vou pegar selecionado aqui. Vou inserir. Vou pegar aqui de ganhos e perdas. Ó, essa parte que já está selecionada, que é os dados de onde ele vai pegar. Agora eu tenho que dizer onde vão ficar cada um dos gráficos, dos gráficos os mini gráficos. Então vou selecionar todos esses aqui. Vou dar um OK. Pronto. Então, por exemplo, tem um negativo aqui e negativo aqui. Depois eu posso... Ah, professor, mas esse aqui está diferente. Com certeza. Esse aqui está diferente. Eu posso vir aqui, ó. Peso e ganhos. Simples, rápido e fácil. Tá ok? Eu só acho que o de colunas mostra um pouquinho melhor. E ainda fica vermelhinho. Só que esse aqui tá fora do padrão. Pronto. Beleza, tranquilo. Tá vendo? Então, eu tenho mini gráficos. Gráfico para tudo que é canto. Certo? Beleza? Concluído? Não. Tem outra forma de você fazer um gráfico, que é a seguinte. Eu vou selecionar toda essa parte aqui. Até a média, que pode você querer utilizar algo do tipo. É muito simples. Selecionei tudo que tinha de informação aqui que é necessária. Por que não o nome da planilha? Porque o nome da planilha não me importa, certo? Não me interessa. O que importa são as informações. Então, janeiro, fevereiro, março, o saldo inicial, receita e tal. Selecionei o que realmente preciso. Vou apertar F11 no teclado. Daí ele cria esse gráfico aqui, ok? Uma coisa importante que vocês têm que saber, pessoal, é que esse gráfico meio que não conta nas planilhas, né? Como assim, professor? Por exemplo, se eu criar um botão aqui para ir para as outras planilhas aqui, dos outros gráficos, consegue, né? Porque é como se fosse uma planilha normal. Mas para esse de gráfico aqui, ele não funciona, ok? Que é uma aula tem uma aula de hiperlink aí, pessoal. Se você quiser assistir, pode assistir. Provavelmente no período que lançar essa aula aqui, daqui 1 ou 2 semanas, vai estar a aula de hiperlink. Mas tá aqui. A vantagem disso aqui, pessoal, é que é uma guia exclusivamente para o gráfico. Você pode colocar aqui, filtrar, organizar, colocar o design que você quiser. Você pode personalizar à vontade, que não vai influenciar nas outras planilhas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até uma próxima aula aí de Excel.